No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, está escrito: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a tua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade." Se eu e você pensarmos sobre essas duas palavras, graça e verdade, foi algo muito visto no ministério de Jesus. Jesus, ele se comportava e agia por meio de graça e verdade. Pensando na verdade, vamos sempre pensar na lei, naquilo que é correto, naquilo que, de uma certa forma, é rígido, naquilo que gera confronto. E Jesus, nas suas relações, ele confrontou pessoas. Na sua conduta, ele primou a verdade. Ele, por diversas vezes, não só os seus discípulos, mas confrontou o sistema religioso. E ele priorizava a verdade, ele priorizava a lei. E quando eu e você pensamos na verdade, pensamos em algo muito rígido. Mas algo também que era muito notório na vida de Cristo era a graça. A graça, quando pensamos na atitude da graça, nós vemos Jesus, ao ver uma prostituta sendo condenada diante dos homens, ele tem um ato de graça em estar perdoando, em estar trazendo e dando a oportunidade para aquela mulher, e não só com ela, mas com várias pessoas, e nas relações em geral. Jesus, ele agiu com graça, ele sempre demonstrou a graça e nunca abriu mão da verdade. Muitas vezes nas nossas relações, nós também, ao pensarmos na graça e na verdade, muitas vezes nós vivemos a verdade, mas esquecemos de viver a graça. Vivemos de uma forma rígida, exigimos muito das pessoas, muitas vezes somos muito intolerantes nas nossas relações, e muitas vezes perdemos família, perdemos amigo, perdemos pessoas tão importantes, porque nos falta flexibilidade, nos falta graça. Muitas vezes, em nome da sinceridade, queremos implantar uma verdade, aonde nos falta a sensibilidade de que aquela forma em que dizemos, ou aquela forma que tratamos, que é a verdade, muitas vezes ela destrói, muitas vezes ela é tão rígida que ela não permite nenhuma possibilidade de conserto. Se pensarmos nas estruturas de construção, quando você vê um grande estádio, aonde se concentra 70 milhões de pessoas para assistir um clássico, e de repente você vê ali 70 milhões de pessoas, ou melhor dizendo, 70 mil pessoas, e aquelas pessoas vibrando ali em cima daquela estrutura toda de concreto, e uma estrutura tão rígida, e aquela estrutura ela começa a se balançar, e alguém talvez que não conheça o que foi feito ali, o porquê daquela movimentação que existe naquela estrutura, alguém pensa, olha, vai quebrar. E não quebra, porque embora aquela estrutura é rígida, ela tem molas, tem amortecedores, para no meio daquela rigidez, ela suportar aquela rigidez com a flexibilidade. Quando você pega a ponte do Rio Niterói, você vê aquela ponte tão enorme, com tantos quilômetros ali atravessando uma cidade a outra, e você vê tantos carros passando ali, e se você olhar para ela no início da ponte do Rio Niterói, você vai perceber que ela movimenta e se balança muito. Talvez alguém olhando tantos carros, tantos pesos ali, pode pensar, olha, essa ponte vai quebrar. E ela não quebra. Ela tendo toda a rigidez, toda a estrutura forte que existe nela, ela tem amortecedores que flexibiliza e que dá para ela toda a condição de sustentar o que sustenta e manter sem rachar. Muitas vezes eu e você precisamos pegar os exemplos que nós estamos falando aqui e trazer para a nossa vida. Nós muitas vezes queremos viver uma rigidez, queremos viver uma verdade, mas sem flexibilidade. E muitas vezes, por falta de flexibilidade, acaba quebrando um casamento, acaba quebrando uma relação, acaba quebrando algo tão precioso na nossa vida devido à rigidez que levamos às coisas. Queremos sempre a verdade, mas esquecemos da graça. A graça, ela flexibiliza a verdade. A graça não é uma permissividade.
A graça, ela faz com que nós vivemos aquilo que é correto, de forma agradável, de forma correta e de forma que nos dá a possibilidade de adaptarmos às realidades, os momentos da nossa vida. Precisamos entender que em cada fase, em cada momento da nossa vida, precisamos ter adaptações. A graça nos viabiliza adaptações. A verdade nos mantém fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Jesus, quando veio a essa terra, ele veio cheio de graça e de verdade. Que eu e você possamos trazer essa realidade para a nossa vida e vivermos a graça e a verdade.